Bom dia. Bom dia, com alegria. Bom dia. Bom dia, Manu. Bom dia. Bom dia. Ó, preguiça, gente. Oi, professora, bom dia. Olá, Paulinha, bom dia. Ai, Deus. Bom dia. Bom dia. Olá, Bom dia. Paulo. Bom dia. Gente, olha só, enquanto o povo está chegando, é só lembrar para vocês que essa é a última semana para a entrega da T1, tá? Vou fazer hoje. Por favor, faça e mande, porque assim, quando está alguma coisa incompleta e tudo mais, ainda dá tempo de consertar. Se deixar para a última hora, eu vou receber como foi, né? E aí talvez não consiga a nota máxima. Só para vocês verem como eu organizo, né? Todas as vezes que eu recebo. Antes, aí eu salvo e coloco assim, ó. Tá vendo? Tá salvo aqui no meu computador. Primeiro ano, ensino médio, T1. E aí eu só tenho da Giovana, do João, da Laura, da Maria Clara e da Sofia, tá? O restante ainda não tá aqui. Então, isso quer dizer que de uma turma, sei lá, acho que tem 20, né? 19, 20. Eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 alunos que fizeram. Então, Eu ainda estou terminando essa semana, eu te entrego já. ainda tem muita gente para entregar. Então, Eu assim, vou fazer hoje. tenta dar uma acelerada, porque se faltar alguma coisa, dá para acrescentar, tá? E aí você fica só focado nas outras disciplinas, ok? Então, não esquece disso, não. Já tem uma aulinha postada para vocês sobre arte sequencial egípcia. E aí eu peço que vocês assistam essa aula já com mais atenção, né? Porque é esse trecho do visual que eu vou cobrar na nossa avaliação. Tá certo que a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, a gente ainda vai ter aula de revisão, mas se você já começar a assimilar alguns conceitos, fica mais fácil, tá? Então, a aula de hoje sobre arte sequencial está postada. E a de hoje, aqui pelo Zoom, vem falar sobre o silêncio, tá? Sobre o que o silêncio comunica. E aí eu faço muito um paralelo com as aulas online que a gente está tendo, né? Eu, pelo menos, assim, eu sinto uma falta da manha de ouvir, né? É muito silencioso o primeiro ano, segundo, terceiro ano. Assim, é muito silencioso. Então, a gente vai ver alguma coisa relacionada ao silêncio, a gente vai ver o que ele comunica, a gente vai ver algumas performances. E eu coloquei vou colocar tanto no link dessa aula online, quanto já botei na plataforma, performance sobre o silêncio. Tá? Então, como que na música o silêncio entra. Beleza? Não tem assim, ai, gente, vamos ficar quietinho, vamos ouvir o som do silêncio, sabe? É bem por aí. Então, quem já está com seu livro, abre lá na página 99, por favor. O que o silêncio comunica? E aí eu vou pegar uma caneta. Página 99, né?
Página 99. O que o silêncio comunica? Bem aqui no começo, bem lá em cima. Quando lemos algo, quando lemos algo que realmente nos interessa, ficamos automaticamente em completo silêncio, tá? É difícil alguém ficar lendo, falando, né? De repente fala o que está lendo, mas ninguém consegue ficar conversando, porque aí lendo, né? Ou uma coisa ou outra, né? Depois você até tenta ler um versículo da Bíblia falando outra coisa que não seja o versículo, não dá, é difícil, tá? Quando estamos diante de uma arte sequencial, que é da história em quadrinhos, que é o nosso tema, né, desse bimestre, o cérebro precisa completar as lacunas deixadas entre os quadrinhos. E esse é um exercício mental, tanto que, apesar de não nos darmos conta, está repleto de diálogos constantes entre o som e o silêncio. A propósito, antes de seguir adiante, como você definiria o silêncio? Né? O que seria para você o silêncio? Tá? Pensa aí no que poderia ser, né? Como que você daria essa resposta? É para falar ou é para pensar? O que seria? O que significa o silêncio? Como você definiria o silêncio? O silêncio seria representado como paz, calma, essas coisas assim. A falta de comunicação também. Acho que é literalmente isso. Silêncio. Na verdade, eu acho, para mim, seria a ausência de som. De qualquer tipo de som, né? Isso seria como que eu definiria, tá? Vamos ver ao longo da aula de hoje algumas ideias, né, de como o silêncio pode ser definido, tá? Então vamos lá. Para ajudá-la a pensar sobre isso, vamos antes apresentar as variantes que integram o sistema expressivo de som, que são quatro, né? Que é a expressão oral, musical, sons e silêncio, tá? A expressão oral a gente conhece, né? Entonação, inflexão, modulação, principalmente quando se canta, né? Altura, extensão vocal. Então, isso tudo é relacionado a esse instrumento que temos, beleza? Pula lá para a página 100, vira aí essa página. Os sons. Aqui, ó. Podemos, pensando nisso, aqui, nessa caixa aqui. E aí é legal você circular essa caixa. Oi, será que consigo? Ai, meu Deus. Pensando nisso, podemos definir silêncio como uma sensação de ausência de som que possui um enorme potencial expressivo, tá? E aí, assim, como assim? O silêncio fala, né? É louco isso, mas é verdade. E aí a gente vai ver várias expressões do silêncio, tá? O silêncio pode também ter significado simbólico em determinadas situações. Por exemplo, um frio extremo dentro de um contexto de um deserto, em alguns momentos de suspense ou em casos de morte, em que a ausência de som se caracteriza o que chamamos do uso dramático do silêncio. Então, o silêncio faz parte, sim, do nosso dia a dia. E não é não responder apenas, não é não falar nada, né? A gente vê o silêncio em várias situações. E aí aqui tem uma gravura onde, que, ó, nesse caso, o silêncio, quando você olha para uma paisagem dessa, né, você realmente escuta o silêncio, né? Quem nunca contemplou a praia sem estar conversando com ninguém, escutou o barulho das ondas e tal, e estava aquele, assim, era um silêncio,
né? E assim, aquilo está te falando alguma coisa, né? Nesse caso, o silêncio imita a realidade, que é vista ou narrada dentro de um determinado contexto. Essa utilização é o que chamamos de uso naturalista do silêncio. O último uso expressivo do silêncio é chamado uso sintático, quando é utilizado como um meio de marcar pausas e quebrar no ritmo. O ponto final. Você está falando, acabou, ponto final. Há um silêncio ali, há uma pausa, certo? Nesse caso, portanto, o silêncio vem para separar as partes e para colocar em ordem em determinadas situações. Então, fazendo uma comparação com o nosso assunto de arte sequencial, o silêncio vai entrar justamente naquela divisão de um quadro para o outro. Essa pausa, esse tempo que você, né, muda a sua visão de um quadro para o outro, ali está entrando o silêncio, certo? Não tem algo que ele apenas está fazendo uma ligação, tá? Quando a gente fala em usar o silêncio, né? Você vai conhecer um músico, esse músico aqui, ó, o John Cage. Ele foi uma figura ímpar no mundo da composição musical. Ele é associado aos movimentos de vanguarda, né? No início do modernismo, aonde ele fazia o que a gente chama de happenings, ou performance, tá? Os happenings, sabe quando assim, é como se fosse do improviso? Aquilo nunca vai ser repetido novamente da mesma forma. Tipo assim, ele idealiza, acontece, faz uma situação acontecer, pode até ter várias releituras em relação àquele happening, mas exatamente como foi feito, nunca vai se repetir, tá? São performances. E ele fez uma performance dessa em relação à música e ao silêncio, tá? Que a gente vai ver como que foi. Por causa da ausência de um roteiro ou de uma estrutura de enredo, os happenings eram eventos singulares, que aconteciam apenas uma vez e não se repetiam da mesma forma nunca mais. Tá? Então, tudo que você for ver em relação ao que a gente vai ver agora, de 4 minutos e 33 segundos, são releituras desse happening que o John Cage fez. Tá? Ele é um exímio, ele foi, né? Um excelente pianista. Ele tirava uns sons, som de prego, som de martelo, do piano, sabe? Ele conseguia fazer essa não só usando as notas, né? Mas ele conseguia tirar esses elementos, mas não porque não só no ato de tocar, ele inseria objetos nas cordas e tal, para justamente captar um outro tipo de som que não fosse aquele totalmente original, certo? Uma das grandes invenções do compositor americano foi o chamado piano preparado. Ele era modificado ao se amarrar pregos, pedaços de papel, arame e outros objetos às cordas do instrumento, modificando e criando novos sons no processo. Tá? Então, ele era um cara inventivo, né? Ele causou mesmo uma mudança no entendimento de como a gente escuta música, como que a gente ouve música, tá? O que eu vou botar para vocês ouvirem agora é essa performance que está aqui, ó. A composição, portanto, foi criada a partir... vamos lá. No término desse tempo, ele fez... o que aconteceu, né? Esses 4 minutos e 33 segundos. Ele faz com sua batuta o gesto de sinalizar o fim da obra e agradece. Enfim, não, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Uma das mais famosas composições musicais, olha que louco, foi o que eles chamaram de 4 minutos e 33 segundos.
peça dividida em 3 movimentos, né? Quem já viu música clássica tem atos, né? Tem pedaços. Então, toca-se uma peça, aí para, aí muda-se para outra peça, né? Tem uma história, beleza? No qual o maestro se aproxima da sua partitura na estante à frente da sua orquestra, né? Aquele movimento normal, com todos os músicos preparados para iniciar a peça. E com uma batuta faz o gesto indicando o começo da obra. Então, surpreendentemente, nenhum dos músicos se movimenta. Toda a orquestra e maestro permanece por exatos 4 minutos e 33 segundos em absoluto silêncio. No término desse tempo, ele faz com sua batuta o gesto que sinaliza o fim da obra e agradece os aplausos da plateia e sai. Imagina você pagar para assistir um concerto de um cara super conceituoso e tal, chega na hora, pelo menos durante 4 minutos e 33 segundos, você apenas aprecia o som do silêncio. Tá? É claro que ele mesmo nunca mais repetiu, mas isso foi tão marcante que várias orquestras filarmônicas, sinfônicas, já fizeram a releitura dessa peça. Tá? Eu vou colocar para vocês, então, assistirem, e se você ficar agoniado, não se preocupe, tá? É uma sensação. Eu fico agoniada, parece que é muito mais do que esse tempo. Deixa eu colocar aqui para vocês e a gente vai brincar, ouvir um pouquinho o silêncio. E depois, então, eu vou lançar para vocês uma proposta de atividade. Mais para quem, né, ainda não entregou. Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu adiantei um pouquinho para não ficar muito longo o vídeo. Já entrou, então, a violinista principal, que é aqui, está bem aqui no meio, assim, tá? Ele já fez aquele movimento de todo mundo se levantar, e o maestro, né? De todo mundo se levantar e ter o aplauso da plateia. E agora, então, ele vai começar a executar os 4 minutos e 33 segundos. Vou sair também da fita.
Aí, o que vocês acharam? Parece que tu tem meia hora assim já. Não é? Não chega a ser ensurdecedor? Eu pensei que eles iam tocar. Não é? Assim, você fica sempre na espera de algo que não acontece, né? Durante 4 minutos e 33 segundos. Assim, né? Lógico que eu falei assim que essa era a única música na orquestra que eu ia saber tocar. A única, né? Não sei. E é fácil. Mas, assim, não é algo para ser feito toda hora. Não é algo que, assim, a gente está acostumado. Porém, foi algo inovador. Assim como toda a arte moderna, né? Assim como a linguagem da arte sequencial, né? É para inovar, para causar uma certa estranheza, para causar um certo desconforto, né? E a arte tem disso, e a arte musical também, né? É claro que a gente não vai ficar ouvindo 4 minutos e 33 segundos sempre, né? Mas às vezes é bom a gente sair, né, dessa zona de conforto. Provavelmente você pode até colocar como sua recordação musical futuramente esses 4 minutos e 33 segundos, né? E aí você explica, por favor, para o seu professor, para a sua professora, né, o que vem a ser isso. Essa situação, né, que esse cara fez foi tão assim, né, tão marcante. Todo músico teórico e tal já estudou sobre o John Cage, viu, né, assim, sobre ele, a importância dele, das inovações dele em relação à música, né, que tem um aplicativo justamente 4 minutos e 33 segundos free, né, que eu até baixei para ver qual é. Tem vários sonzinhos de piano com prego, como se fosse piano com prego, com batidas de martelo e tal, assim, né? Mas a proposta, né? O que eu vou propor? Que você grave. E isso não tem nada a ver com a T1, tá? É só uma atividade, é só um exercício. Que você grave o silêncio, o seu silêncio, por 4 minutos e 33 segundos, tá? Pelo celular mesmo. Pega ou o gravador ou o vídeo, né? Para captar o som, o recurso que você tiver, tá? Pelo celular mesmo, grave durante 4 minutos e 33 segundos o silêncio, o seu silêncio, o silêncio que está à sua volta, tá? Feito isso, né? Se você topar essa brincadeira, feito isso, manda para mim. O que eu penso? Da gente juntar os silêncios de todo mundo e fazer uma grande composição. Muito maior, um pouquinho, né? Você vai ficar um pouco maior do que 4 minutos e 33 segundos, mas aí a gente vai ter o registro do silêncio de cada um da turma, tá? É apenas uma atividade, é para ser uma brincadeira, tá? Então, se você tiver oportunidade e curiosidade para ver qual é o seu silêncio, porque você precisa se aquietar para ouvir o que está em volta, para ouvir o seu silêncio. Isso é fundamental, né? E a gente, nesse tempo de pandemia, a gente está tão frenético, fazendo tanta coisa, que a gente não está parando para ouvir nada, né? E nem ninguém, nem a gente. Então, essa vai ser a proposta de hoje, da atividade de hoje. Você
durante 4 minutos e 33 segundos, você gravar o seu silêncio e enviar para mim, tá? Na plataforma, como falei, está a aula de hoje sobre arte sequencial egípcia, né? O comecinho, né? Na próxima aula postada eu vou finalizar, tá? Lembrando que a segunda-feira que vem é o último prazo da T1, né? Precisa que você entregue. E assim, eu acredito que ela esteja bem de boa para vocês fazerem, né? Precisa de uma capa de apresentação que tenha teu nome, nome da escola, sua turma, né? Tem um pessoal que mandou como se fosse um cabeçalho, vale também, tá? Sem problema nenhum. Aquela listagem das músicas com os motivos que fez com que você escolhesse aquela música. E o mais importante, é o que está valendo mais nota, é justamente a ilustração da capa do seu CD, tá? A arte, a parte plástica Professora, é que mais está valendo. Diga, Paulinho. a capa é para fazer atrás ou na frente? Como assim? As Na hora de... músicas. Então, As músicas. você vai enviar o trabalho para mim, né? Então, não faz muita diferença se está atrás ou à frente. Não é? Professora, Oi, mãe. Oi, Paulinho. você quer a capa e tal anexado no e-mail ou anexado no Word? Faz. Eu prefiro no Word, porque aí quando eu salvar, eu salvo aquele documento por inteiro, entendeu? Se tiver a capa no corpo do e-mail, eu tenho que salvar, né? E aí eu mesmo tenho que fazer a montagem e dar um trabalhinho maior. Mas aí eu prefiro no Tá corpo bom. do Word, que fica mais fácil. Tá. Paulo, eu respondi. Você? Hein, Paulo? Respondeu. Entendi. Gente, dúvidas? Não. Tá de boa? Então, espero aí o som do silêncio de vocês. Espero ter um e desejo que vocês tenham uma semana abençoada. Beleza? Tá. Tchau, professora. Tchau, tchau. 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 Tudo de bom aí. Tchau, professor. Qualquer coisa é só falar, hein? Tchau.